Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Jó, capítulo 3. Vamos meditar a partir do versículo 1, que diz assim: Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Chame-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Queridos, nesse momento aqui, Jó estava muito irado, muito revoltado, sem entender tudo aquilo que tinha acontecido com ele. A vida de Jó tinha virado de cabeça para baixo. As coisas estavam acontecendo cada vez pior. Era uma coisa ruim e outra mais ruim ainda. Era uma tragédia o que estava acontecendo na vida de Jó. E ele não entendia nada. E é comum, que nós, ao passarmos por situações assim, sentimos raiva de Deus, Ficamos com raiva de Deus. Diante de uma tragédia, diante de uma injustiça, de um evento de injustiça, de uma perseguição. Às vezes a gente fica pensando assim: eu vivi para Deus o tempo todo fiel, eu sou fiel com Deus, eu sempre procuro andar direito. E por que está acontecendo isso comigo? Por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Geralmente as pessoas têm essa pergunta, E Jó era um homem que, apesar de ser um homem íntegro, um homem bom, temente a Deus, mas ele era um homem, ele era uma pessoa. E quando ele passou por todas essas situações, ele realmente não compreendeu por que Deus tinha permitido que ele perdesse a sua riqueza, a sua família, a sua saúde. Tantas coisas ruins aconteceram na vida de Jó. E ele, em determinado momento ele falou: fracassaram-se todos os meus planos, os meus desejos. E ele não entendia porque Deus estava permitindo tamanha tragédia em sua vida. E você? E você? Como é que você fica quando você é perseguido injustamente, quando você passa por situações de injustiça, quando você sofre perdas irreparáveis, quando você passa por uma tragédia? O que você faz? Como é que você fica diante de tudo isso? Fica também revoltado contra Deus, fica irado, fica questionando, fica achando que Deus é culpado, que Ele não deveria ter deixado isso acontecer com você, que Ele não é o bom o suficiente. Pois é, Jó ficou assim, A primeiro momento ele teve ira, Mas só que aconteceu que depois ele foi parando, foi refletindo, e ele foi se acalmando, e ele foi recusando a se entregar àquilo, a permanecer na amargura. Ele confiou e louvou a Deus. Depois você vai perceber que em meio a todo sofrimento, ele começa a louvar a Deus. Ele torna a voltar a sua sanidade, vou dizer nem mental, mas espiritual, porque mental estava perturbada mesmo, Ele tinha todos os motivos para estar perturbado emocionalmente. Quem não ficaria perturbado com tudo que aconteceu com ele, não é mesmo? Mas ele foi, se conectando com Deus, porque ele tinha uma experiência profunda com Deus. Ele era um homem de oração, ele era um homem íntegro, ele era um homem que buscava Deus. E de repente ele começou a pensar, e saiu das suas bocas aquela frase que ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se lembrará de mim, e por fim se levantará a meu favor. Eu sei que ele vive. É como se ele dissesse assim: olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu sei que o meu Redentor vive, ele vai me redimir, ele vai me salvar, ele vai me acudir. Então ele se recusa a continuar naquele estado de amargura, ele confia, e a partir daquele momento ele começa a louvar a Deus. E tem outro momento que ele fala assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor. E ali, a partir daquele momento que ele começa, em meio àquela dor, aquele sofrimento, ter essa atitude, de louvor a Deus, de gratidão a Deus, de amar a Deus acima de todas as circunstâncias. Aí ele abre uma porta, Ele abre uma porta para ser o que? Abençoado por Deus, para ser restituído em todas as suas perdas. Então este é o caminho. Eu sei que não é fácil, é algo profundo, porque isso é uma experiência que Deus quer nos dar
com a profundidade. É uma prova muito grande da nossa fé. Quando a gente está fazendo tudo certo, caminhando de forma correta e as coisas começam a dar errado para a gente. E as tragédias começam a vir. Porque é comum a gente achar que quando nós não estamos bem, estamos errados, nós somos culpados e nós merecemos castigo. Mas quando a gente aparentemente está sendo castigado sem merecer, a gente tem um sentimento de injustiça. Não é mesmo? Está sendo injustiçado. Mas eu quero te dizer que é exatamente nesses momentos, momentos de mais dores, de perda, de sofrimentos, que você está passando em situações em que você não compreende nada que está acontecendo, mas você permanece firme em Deus, confiando nele, crendo que o seu Redentor vive e que em determinado momento ele se levantará a seu favor e que ele vai restituir tudo que você perdeu e que ele vai fazer justiça no momento certo, que ele vai te fazer compreender tudo aquilo que você está passando, porque você confia nele, você está sendo provado nessa confiança, nesta fé. Você pode ter certeza que é neste momento que você vai amadurecer, crescer, que é neste momento que Deus está fazendo de você um guerreiro valente, resiliente, que não vai cair fácil. Sabe por quê? Porque o verdadeiro guerreiro, ele se mostra valente, vencedor, é na resistência, não é nem no ataque, é na resistência, é na capacidade de suportar, não é? Os tapas mesmo, os murros da vida, os vendavais, é nessa resistência que ele vence. E é isso que Deus quer formar em você, é isso que Deus quer formar em mim, resistência, resiliência para suportar o mal, para enfrentar o inimigo, para enfrentar as tempestades, porque se nós nos tornarmos essa pessoa forte, guerreiro, valente, resistente, não é? Nós não vamos ser derrubados fácil, porque a palavra do Senhor diz, resistir ao mal, resista, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós somos aquelas pessoas que não resistimos, por qualquer coisinha a gente está querendo desistir, por qualquer coisinha a gente cai, a gente tomba, mas aquele que é firme na resistência, o inimigo não vence. E é isso que Deus quer fazer com você, que você seja um guerreiro valente, que resista, porque no final a vitória será sua, você será coroado com a coroa da vitória. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.